Hvaljeni Isus i Marija. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Caros amigos, caros jovens, estou muito feliz por poder estar aqui convosco. O ano passado, o Padre Zlodemir convidou-me para participar no Festival dos Jovens para dar o meu testemunho sobre a minha vocação missionária. Não pude vir, este ano estou aqui. Depois de ter passado 2 anos na Bolívia e 9 anos e meio na Bolívia, gostaria de agradecer ao Padre Zlodemir por este chamamento, convite, mas também gostaria de vos dizer que hoje, 6 de agosto, comemora-se neste país 200 anos de independência da Bolívia. Para o povo local é uma grande festa. O que gostaria de dizer para iniciar este testemunho é algo que tem a ver com a minha infância, com a minha vida, e depois falarei do meu trabalho missionário. Nasci na Bósnia Central, a Zavidovic, e aos 43 anos, e quando tinha, há 43 anos, e quando tinha 2 anos, num acidente de automóvel, a minha mãe, Catarina, morreu. Então, a partir daí foi a minha avó que tomou conta de mim, também chamada Catarina, e que eu vejo como a segunda mãe. Descobri depois, mais tarde, uma terceira mãe. E essa terceira mãe é a bem-aventurada Virgem Maria. Como criança, dizia muitas vezes a Jesus que ele era muito egoísta, porque ele tinha a sua mãe com ele, ao pé dele, e a mim ele tinha-me privado da minha mãe. E isso perturbou-me quando eu era pequeno. Então, quando cheguei a uma idade um pouco mais adulta, disse, enganei-me, porque o Senhor Jesus, no momento da crucifixão, no momento limite, também quis ter a sua mãe, mas não olhou para o seu próprio interesse, nem o seu sofrimento. Deixou de ser, não foi egoísta, ele olhou para o filho bem-amado, e esse filho bem-amado, que é João, evangelista, e que estava completamente arrasado e triste pela partida do seu melhor amigo, pelo seu mestre, deu-lhe a sua mão, a sua mãe, a sua própria mãe. Quando Jesus precisava mais da sua mãe, precisava dela, ele diz ao seu discípulo, eis aqui a tua mãe. E diz a Nossa Senhora, a sua mãe, mulher, eis aqui o teu filho. Foi ao refletir sobre este momento que eu percebi que todos nós, conscientes de ser discípulos bem-amados, reconhecendo o amor de Deus por nós próprios, nesse momento temos a certeza que Jesus nos entrega a sua mãe como nossa mãe. Quantas vezes não temos consciência e acusamos Deus por aquelas coisas que nos acontecem na vida e que nos magoam? Não temos a mínima consciência da profundidade com que Deus nos ama. Medjugorje é um ponto de encontro com Jesus e com Nossa Senhora. E acordou em mim, despertou em mim esta consciência da Nossa Senhora Bem-aventurada Virgem Mãe como uma mãe, uma verdadeira mãe, uma mãe, não só um título de mãe, mas como uma verdadeira mãe. E aquilo que gostaria de vos dizer é que não existem famílias perfeitas. Muitas vezes encontro preconceitos, encontro pessoas que me dizem a minha família não era boa, a minha família atravessou as dificuldades, na minha família havia isto, na minha família havia aquilo. Mas eu penso que nos faz passar por todo o tipo de provas
que vamos ultrapassando com Ele para poder dar testemunho, para poder dizer aquilo que Deus fez comigo, caminhando comigo, é a prova do seu amor. Eu muitas vezes dizia quando era pequeno: Jesus, se tu existes, mostra-te a mim, mostra-te aqui na palma da minha mão. Quantas vezes eu lhe disse: se tu existes, vem aqui à palma da minha mão. E aos 27 anos, quando eu tinha 27 anos, eu percebi que Jesus estava ali na palma da minha mão. Jesus veio. Jesus não veio aos 2 anos, mas aos 27 anos Ele mostrou-se. E eu achei isso extraordinário. Jesus não aparece, não vem quando nós pedimos, mas vem quando é necessário, quando efetivamente deve aparecer. Quando eu era pequeno tinha medo e queria partilhar isto convosco. Tinha medo da morte. Para mim, a morte era inimaginável. Eu pensava que a minha mãe, após a morte da minha mãe, pudesse morrer o meu pai ou a minha avó. Isso seria uma catástrofe. Então eu vivia angustiado com isso e pedi, rezava com o coração e pedi ao Senhor: quando o momento da morte das pessoas que eu amo chegará, peço-te que a tristeza desse momento não seja a sombra da ressurreição da glória eterna no céu. Quando chegar o momento de ver a morte dos meus entes queridos, queria que me fizesseis entender que a morte é só física, que as suas almas, o seu espírito estarão contigo para a eternidade. E é isso que deveis também interiorizar. Muitas vezes não somos amigos de Jesus, então a morte passa a ser um momento de tristeza, de dor. Para São Francisco era um momento de encontro. Por isso São Francisco chamava a morte a minha irmã. E isso permite-nos também, no momento da morte, ver Jesus face a face. Quando acabou por acontecer a morte da minha avó e dos outros entes queridos, foi dessa forma que eu pensei. Pensei na ressurreição. Os meus mortos, para mim, não estão sepultados num buraco na terra, mas estão no paraíso com o Senhor. Aquilo que marcou particularmente a minha infância foi igualmente a guerra. Durante a guerra que nós vivemos aqui, nos anos 90, nós fomos refugiados da Bósnia. Houve momentos em que tínhamos muito pouco para comer, mas o mais importante foi, apesar de tudo, da realidade, nunca deixámos de ir à igreja. Lembro-me perfeitamente de um episódio. Eu era criança, deveria ter os meus 11 anos, toda a minha turma deveria partir numa excursão. Nesse dia não houve escola, então eu tinha a possibilidade de sair. A minha avó ficou desesperada porque não sabia como obter dinheiro para pagar essa excursão, para que eu pudesse participar com os outros amigos. Como vos disse, eu tinha 11 anos nessa época. No dia seguinte apareceu o meu tio, que eu não via há mais de um ano por causa da situação da guerra. E esse tio, que veio até à nossa casa, falou comigo e depois da nossa conversa, ele tirou do seu bolso 100 marcos alemães. Na época era muito dinheiro, para nós era uma grande nota. Ele deu-me aquela nota, eu olhei para a minha avó e eu disse-lhe: avó, o que é que eu te disse? A providência de Deus, ela nunca nos abandona. É preciso ter confiança, é preciso acreditar.
Ja sam htio biti svećenik negdje od 5. godine života. Quis ser sacerdote desde a idade dos 5 anos. Por causa da guerra, Dao da upoznam i Franjevce, kapucine i Deus pomišao sam u sjemeni. permitiu-me conhecer os capuchinhos, então eu também me tornei capuchinho. Ordenei-me sacerdote. No início estive em Zagreb, na Croácia, Na poseban način početak moga svećenika e de forma muito especial, jedna situacija koju mislio sam o início do meu caminho sacerdotal foi marcada por um episódio, dijelit ću je jer mislim da Bog que é muito pessoal. članstvu. Prije svećeničkog ređenja imali smo Não sei se eu deveria partilhar convosco, mas vou partilhar. Antes da ordenação tivemos um retiro duhovnik koji nas je e durante esse retiro imati svaki dan o nosso pai espiritual disse que diariamente, durante 5 dias, deveríamos fazer 3 horas de adoração em silêncio em frente ao Santíssimo Sacramento. 1 hora pela manhã, 1 hora após o almoço e à noite outra hora. E no primeiro dia temos sempre qualquer coisa para dizer a Jesus. Tens as tuas histórias, os teus problemas, as tuas dificuldades. prvi dan već No segundo dia, repetes o que disseste no primeiro dia. treći dan više nisam znao Talvez acrescentes alguma coisa. sam u to jedno stanje zaljubljenih No terceiro dia já não sabia o que dizer a Jesus. Então, znači o čemu govoriš kad se nasloniš era como se fosse apaixonado. É que os apaixonados sabem daquilo que eu falo. Como os apaixonados, a pessoa basta olhar, isso chega. Tu dizes, eu olho para ti, tu olhas para mim, isso chega. Não é necessário falar, basta olhar um para o outro. E isto foi uma quarta-feira, todo esse dia foi passado olhando para Jesus, sendo que ele olhava para mim também. No quarto dia, Jesus disse-me, sakramenta eu percebi que ele falava-me a partir do Santíssimo Sacramento. Ele me disse, želim ti porque respondeste ao meu apelo, ao meu chamamento, eu quero oferecer-te um presente Isus je htio para a tua ordenação sacerdotal. Jesus quis oferecer-me um presente pela minha ordenação, pelo facto de ter respondido ao seu chamamento. Nesse momento, eu respondi-lhe, Jesus, eu gostaria de algo, mas eu sei que é impossível. É impossível. meni kaže Ele disse-me, da je sve moguće. mas tu sabes que tudo é possível. Não há nada que seja impossível para mim. Isuse onda Então eu disse-lhe, está bem, Jesus, então eu gostaria muito de beijar a minha mãe antes da minha ordenação sacerdotal. E ele disse-me, jer ako mas porquê que tu não a beijas? Se tu acreditas que ela está comigo, cada vez que tu me beijas na Eucaristia, é a tua mãe que tu abraças e beijas. E todos os defuntos que tu amas. komad kruha ili prisutnost Isusa E a partir daí, a hóstia não era só um pedaço de pão, mas era a presença de Jesus consagrado. Mas nesse pão havia ainda o paraíso todo inteiro. É lá que a Eucaristia, mesmo antes da minha ordenação, passou a representar para mim um paraíso. E aquilo que gostaria de dizer ao coração de cada um de vós é de que cada vez que recebeis a comunhão, não recebeis só Jesus, recebeis o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a bem-aventurada Virgem Maria, tal como o paraíso completo. i kad sam postao E é isso que ireis transportar no vosso coração. A partir do momento em que eu passei a ser sacerdote, I kad sam postao svećenik i slavio moju prvu a partir do momento em que passei a ser sacerdote, no momento em que eu celebrei a minha primeira Eucaristia, u tom trenutku sam quando i rekao Bože, elevei a hóstia, eu disse, meu Deus, služiš i si no momento da consagração, da dođeš na ovaj svijet. meu Deus, que pessoa mais miserável tu tens aqui. Mene siromaha izveo É nesse momento eu percebi dođe na ovaj svijet. que Deus é grande e escolheu a mim
este pobre, para vir ao mundo. Eu compreendi que Jesus não chama para estar ao seu serviço os perfeitos, as pessoas perfeitas, mas Ele transforma os perfeitos em perfeitos aqueles que Ele chama. Muitas vezes nem têm consciência de ser miseráveis, pobres, fracos, mas isso não interessa. Quando Deus quer, Ele puxa-nos. O Senhor não chama os perfeitos, mas aquele que Ele chama são perfeitos no seu amor e na sua misericórdia. O dom de Deus que veio até mim foi o chamamento a ser missionário, ou seja, foi um chamamento dentro do outro chamamento ao sacerdócio e dentro desse missionário. Como muitos outros sacerdotes croatas missionários já o foram antes, e muitos deles mártires mesmo. U Ruandi, fra Vijeke Ćurića, za kojega vjerujem da će jednoga dana biti proglašen od crkve blaženim i svetim. Espero que muitos dos nossos sacerdotes que morreram em missionários possam vir a ser proclamados santos. E foram eles que me motivaram a levar Jesus pelo mundo. O meu sonho era partir em missão. Esse caminho ainda durou. Quando alguém quer partir em missão, muitas vezes dizem-te: a tua missão também é para ser praticada aqui, não tens necessidade de ir para outros lugares. Mas eu tinha uma grande vontade e insisti. E não parava de pedir até que recebi autorização. Então o ministro-geral que estava em Roma disse: onde é que tu queres ir? Eu disse: eu não quero ir para onde desejo ir, quero que o Senhor me envie. Podem-me enviar para a África, para a América do Sul. Não quero ser eu a escolher um país. Isso seria a minha vontade e não seria a vontade de Deus. Então ele disse-me: a Bolívia. Eu não sabia nada de espanhol, não sabia sequer onde ficava a Bolívia e quais eram as necessidades que existiam aí na Bolívia. Mas sabia que o Senhor me iria enviar em missão e eu iria estar com Ele e Ele iria estar comigo, que me iria acompanhar. É por isso que em janeiro de 2016 tive a autorização de partir em missão para pregar sobre a ressurreição do Cristo. Eu encontro-me lá com os confrades capuchinhos, fazemos parte da província peruana, apesar de estarmos na Colômbia, e compreendi 4 coisas em relação à missão. Primeiro, curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar os demónios e ressuscitar-os. Quando Jesus enviou os seus discípulos, Ele não disse: falem, preguem. Ele envia-nos trabalhar concretamente, falar do amor de Deus através de ações concretas na vida prática. Portanto, quando eu parti a missão, comecei a recolher os donativos, a procurar possibilidades de ajudar os jovens, as crianças, que muitas vezes são abandonadas, ajudar os doentes, muitos que passam muitas dificuldades, e depois, pouco a pouco, o Senhor foi abrindo novos caminhos, mostrando novas situações para ajudar os outros. Nestes 9 anos e meio, estando em contacto com situações difíceis, nunca chorei, porque sei que não serve de nada chorar, mas quando vês situações terríveis do dia a dia, situações pelas quais passam algumas pessoas, o Senhor dá-me sempre a ideia para me ajudar a agir para o bem das pessoas. O que é mais importante é esta tomada de consciência de que Jesus me envia em missão. É a sua obra
Eu sou o operário na vinha do Senhor. E quando nós estamos conscientes disso, podemos dizer ao Senhor, e é isso que eu peço sem parar, Senhor, svetih svećenika, boljih svećenika, ali ti si mene poslao. Antes de mim houve homens mais fortes e também junto a mim há homens mais fortes, mais preparados. Mas peço-te que me dês todos os carismas e dons para poder realizar o trabalho que pedes que eu faça. Na minha vida missionária, gosto de contar uma situação. Aqueles que me conhecem já conhecem a história, aqueles que não me conhecem vão ouvi-la pela primeira vez. Trata-se de um testemunho muito particular. Há alguns anos atrás, no domingo de Ramos, celebrei 4 missas. Nós temos 23 filiais. As estradas são muitas vezes más, em terra batida, em macadame. Portanto, quando chove, fica praticamente um pântano impraticável. Eu estava nas filiais mais afastadas da nossa paróquia, celebrava 4 Eucaristias em 4 locais diferentes, atravessando pela lama para lá chegar, e num determinado momento, quando me preparava para ir para a 5ª filial, para a 5ª missa, no domingo de Ramos, dizem o rio transbordou e não podeis passar. Mas havia alguma coisa dentro de mim que me dizia, vai, consegues. Então peguei no carro, atravessei pela lama, à direita, à esquerda, consegui chegar ao local onde o rio tinha destruído a estrada. Eu disse, não serve de nada. Então a noite caía, recolhi-me na estação de base e, ao voltar, vi um homem idoso com alguma coisa sobre os ombros. Compreendi então que seria o anjo do Senhor. Quem estaria ali à noite no meio de um campo? Eu perguntei-lhe, há algum caminho pelo qual eu possa passar para evitar a inundação? Ele entrou no carro, dá uma volta e quando chegámos à estrada principal, ele saiu e eu nunca mais o voltei a ver. E eu, quando cheguei ao local onde havia muita lama, mais uma vez, cheguei à conclusão que não podia continuar, apesar de ter um Jeep. Não podia avançar de novo. Tentei de tudo, mas não conseguia sair dali. As rodas enterravam-se cada vez mais, então tirei o meu hábito e, ao sair do carro, a lama vinha até ao joelho e disse a mim próprio, daqui não saio, é noite, já não vou conseguir sair daqui. Então entrei no carro e perguntei, o que é que faço agora? Será que procuro alguém com um trator? Mas é preciso andar alguns quilómetros dentro desta lama, ou fico aqui e durmo aqui, e ou alguém passar, peço que me ajudem. E quando me perguntava o que é que ia fazer, vi no meu carro, no Jeep, as hóstias consagradas das Eucaristias anteriores. Então eu disse, Senhor, se tu não queres que eu e tu passemos aqui a noite juntos, por favor, empurra-me. E liguei o motor de novo e disse, Senhor, agora empurra-me. E acabei por sair daquela situação como se não tivesse sido nada. Ou seja, o carro arrancou como se estivesse numa estrada de alcatrão e normal. Porquê é que vos estou a contar isto?
porque u kojem se mi não há i u koje možda svojim não há lama suficiente iz kojih na nossa vida, e às vezes essa lama pode querer ser representada pelos nossos pecados, nós estamos enterrados neles, mas não há lama nenhuma da qual o Senhor não nos possa tirar, não nos possa libertar. Acreditem no Senhor e tenham confiança no Senhor. Gospodin me uvijek blagoslivljao dobrim suradnicima, O Senhor sestrama, abençoou-me, dobrim suradnicima dando-me bons colaboradores, irmãos e irmãs e benfeitores. upravo u misijama. Mi želimo biti produžene ruke Božje. Mi vjerujemo Na missão, o que queremos ser é ser as mãos estendidas de Deus. Nós acreditamos que o Senhor age através de nós, mas nós estamos ao serviço do Senhor. São talvez as coisas mais importantes que podemos fazer na missão. É saber que o Senhor te enviou em missão e saber que tu estás ao serviço do Senhor, dele mesmo. patnika i bolesnika Os olhos do pobre, gleda Gospodin. doentes, pobres, são os olhos do Senhor. Eu sou por natureza, Bio nekakvu veliku ranu, ja bi se skoro srušio u nesvijest. eu tenho dificuldade em ver feridas. Quando vejo uma ferida, quase que desmaio. Mas quando vais ao encontro dos pobres que foram rejeitados pelo mundo, o Senhor livra-te destas tuas fragilidades e de emoções e podes ajudá-los. Uma vez confessei um homem que tinha chagas abertas, que sangrava, estavam infectadas algumas feridas. Mahalicu s kojom je micao muhe Ele tinha um avental njegovu ranu, para afastar as moscas que pousavam nas suas feridas. Confessei-o, dei-lhe a unção dos doentes, puta mene, sabendo que era Jesus que estava à minha frente. ne gadost, ne Nesse momento senti não o mal-estar, ali jedan vrlo specifičan mas o perfume. gdje Gospodin ti pokazuje na Não foi o perfume de rosas, mas era um perfume no qual o Senhor me mostrou que Ele estava presente, que era Ele a quem eu estava a dar o meu amor, a quem eu estava a servir. Há algumas semanas atrás, predblagdan no dia de Pentecostes, antes de Pentecostes, eu tinha muito trabalho, estava muito ocupado. subota, predblagdan duhova, cijeli dan sam radio. Foi no sábado, antes de Pentecostes, trabalhei o dia todo, fizemos a vigília durante toda a noite, Nakon duhovskog bdjenja koje je završilo u na qual cantámos, meditámos, rezámos, tendo tudo durado até às 6 da manhã, tomei um duche e foi poslijepodne zauzeo celebrar Eucaristias nas minhas filiais. Toda a parte da tarde estive ocupado e à noite, morto, cansado, disse aos meus colaboradores: vamos visitar os doentes. invalidska kolica, Nós vamos a uma jovem moça, uma cadeira de rodas, e fomos ver ainda um idoso que estava abandonado. da živi sam i da treba našu pomoć. Disseram-nos que ele estava sozinho, vivia sozinho e precisava da nossa ajuda. Isto tako možemo, Essa jovem era muito interessante. djevojčica od 12 godina s posebnim potrebama, Ela tinha nova i 12 anos e, apesar de ser deficiente, ela precisava de uma cadeira de rodas porque não tinha. Nós não tínhamos dinheiro suficiente para comprar uma cadeira de rodas. ja rekao našoj mojoj suradnici, Disse mi ćemo ta kolica kupiti. à minha colaboradora: nós vamos comprar essa cadeira de rodas de que ela precisa. O Senhor vai tratar tudo. Então, quando tomámos a decisão de comprar a cadeira de rodas, 10 minutos após, chegou uma mensagem através do Facebook. Uma senhora que eu não conheço de todo escreveu nessa mensagem: Padre Vissá, vejo aquilo que faz, sigo e gostaria de ajudar uma criança que possa estar em dificuldades, que possa estar a precisar de apoio.
Então eu enviei a fotografia daquela jovem que estava a precisar da cadeira de rodas e a senhora em questão enviou o dinheiro suficiente para comprar a cadeira de rodas e ainda a alimentação de que ela precisava, bem como da mãe. Eu vi nesse momento, ou através desse exemplo, como Jesus está atento às nossas necessidades. Jesus, quando curou o leproso, ele não disse, estáis purificais para ir ter com o sacerdote. Disse-lhes, enquanto ainda eram leprosos, disse, mostrai-vos aos sacerdotes. Porque eles ouviram a sua palavra, porque eles responderam à sua palavra e Jesus curou-os no caminho. E é isso que muitas vezes nos falta, a coragem de nos lançarmos no caminho de fazer o bem, sabendo que o Senhor irá sempre acompanhar as suas decisões se se é ao serviço dos outros. Ele nunca os deixará sozinhos, a sua providência vai combater o mal. Depois, kućica koja se na njega ruši od blata, pokrivena palminim granama. Depois fomos ver o senhor de idade, a casa estava a cair, a casa era feita com terra, com batida, com lama, com troncos de árvores. Ele, este idoso, estava com um simples tecido sobre o seu corpo, com um cheiro muito nauseabundo. Eu posso só arriscar-me a dizer-vos que os nossos cães têm a melhor habitação que essa pessoa de idade. E ao ouvi-lo disse, eu não posso deixar Jesus aqui, porque é Jesus que está aqui. Eu podia dizer, dou-te a minha bênção, vou rezar por ti, e depois regressava para o mosteiro, iria jantar, iria ver a televisão, iria deitar-me e teria deixado Jesus sozinho, abandonado, naquela cabana. Então chamei o médico que nos ajuda e disse-lhe, por favor, acolha este idoso, eu pagar-te-ei por isso, pagar-te-ei os medicamentos, o alimento, por favor, acolha-no, leve-o ao hospital. Ela disse-me, hoje não podemos, é domingo, mas vamos tomar conta dele amanhã, de manhã, no hospital. Então, disse, mas eu não saio daqui até ao momento em que encontramos a solução. Então, eu fiquei e 10 minutos após, a médica ligou-me e disse-me, Padre Visca, nós vamos ir buscá-lo, vão levá-lo ao hospital, às urgências. Então, levámo-lo, demos-lhe tudo o que era preciso para que ele pudesse estar melhor, demos-lhe medicamentos e tudo, e quando coloquei Jesus no hospital, na cama do hospital, então aí pude voltar para a minha casa para me deitar. É isso que o Espírito Santo quer que eu faça, ver o sofredor em Jesus. Jesus quer agir através de nós para aliviar o sofrimento dos que sofrem. Quando tivemos um encontro, no momento de um retiro espiritual, com um retiro normal, uma mulher veio confessar-se e disse-me, eu lamento que o meu grupo de oração tenha acabado, tínhamos um bom grupo de oração carismático, mas a comunidade deixou de existir, acabou. Então eu perguntei-lhe, o que fizeram no vosso grupo de oração? Ela disse, louvávamos o Senhor. Disse eu perguntei-lhe, pregastes sobre o Senhor, falastes de Jesus aos outros, fizestes obras de misericórdia, ajudastes as pessoas em dificuldades. Ela disse, não, nós louvamos o Senhor. Então eu disse-lhes, porque
não vos abristeis aos outros, o Senhor acabou convosco, porque não viesteis em socorro de quem quer que fosse. O que eu vos quero dizer aqui no Festival dos Jovens, digo-vos, não sejais cristãos egoístas que vieram recarregar as suas pilhas. O Senhor vai carregar-vos com amor e caridade para vos enviar no mundo inteiro, pregar o Evangelho ao mundo inteiro, mas não somente em palavras, mas também com obras, mostrando de forma concreta que no pobre, na pessoa em dificuldade, nós tenhamos que reconhecer a sua presença viva. O que está escrito no Evangelho diz: aquilo que fizeres ao mais pequeno dos pequenos, é a mim que o fazeis. E aqui no meio dos jovens eu gostaria de uma vez mais repetir: o Senhor chama-nos, chama alguns de vós a ser missionários, a ser sacerdotes, a ser religiosos ou religiosas, mas Ele chama-vos também a ser santos. Pais e mães também podem ser santos, e o Senhor, de forma muito especial, precisa de respostas concretas da parte daqueles a quem Ele chama para o seu serviço. Muitas vezes eu digo aos jovens: tu poderias ser sacerdote, tu poderias ser religiosa. Mas eu não escutei a voz de Deus. Eu digo-vos, quando o Senhor svoju svetu volju da nas spasi po svome Sinu Isusu Kristu, fazer a sua santa vontade através do seu Filho para salvar a humanidade, Ele não falou com Nossa Senhora. Ele enviou o arcanjo Gabriel a Nossa Senhora para transmitir essa notícia tão importante. Aqueles que estão aqui à escuta nestes dias, que reflita no seu coração, possa refletir, porque o Senhor fala através de mim, através da palavra, da Bíblia, através dos testemunhos, através das homilias. Podes ouvir as palavras: és escolhido, tu foste escolhido para estar ao serviço do meu reino. Gostaria muito que neste meio, através de nós que damos testemunho, através das Santas Escrituras e das mensagens de Nossa Senhora, vós possais reconhecer a vontade de Deus para as vossas vidas. Gostaria também de vos convidar, caros jovens, a fazer uma experiência de voluntariado. Dai a vossa vida, dai a vossa juventude para construir o reino de Deus. Não vos posso convidar todos a vir a Bolívia. Alguns de vós podeis vir, mas não todos. O Senhor, só se o Senhor viesse para multiplicar os pães e os peixes. Mas eu gostaria de vos dizer: rezem, peçam ao Espírito Santo e perguntem ao Espírito Santo: Espírito Santo, onde queres que eu vá? Quando o Espírito Santo, o coração de Nossa Senhora levantou-se e foi às montanhas, à pressa, ter com a sua prima Isabel, que estava num momento de necessidade, de necessitar de apoio. Aqui vos digo eu neste festival: levantem-se da vossa zona de conforto, ou da vossa miséria, ou da vossa lentidão, e parti à pressa para aquele local onde o Senhor tem necessidade de vós, onde o Espírito Santo vos quer. Aquele que leva Jesus no coração, Jesus leva-os àqueles que precisam. Aquele que fecha o coração ao Senhor, Ele fechará o coração a todos aqueles que têm necessidade. Portanto, a experiência do voluntariado, à qual eu vos convido em África,
na Bolívia, na América do Sul, mas também nos locais onde viveis, o Senhor irá mostrar-vos onde podereis ser úteis, onde podereis servir, amando uns aos outros. Eu espero que este meu testemunho vos ajude para que na vossa vida possais fazer aquilo que Nossa Senhora pôde fazer, ou seja, trouxe Jesus a este mundo. E que cada um de nós, dando o seu sim ao Senhor, possa com a sua vida trazer Jesus ao mundo, e bem como o seu amor. Amém e muito obrigado.